Fala meu povo do canal Mundo Aberto, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo Aberto. Galera, eu estou extremamente feliz, super feliz, não apenas, né, porque eu estou com um convidado bem especial aqui em nosso canal, mas o decreto de uso de máscara, galera, acabou na cidade e no estado de São Paulo no dia 17 de março de 2022. Graças a Deus. Porém, ainda continua restrito o uso de máscara em ônibus, trens, metrôs na cidade de São Paulo, como hospitais, UBSs, enfim. E já que não há mais essa necessidade de estarmos utilizando máscara, graças a Deus, nós vamos tirar a máscara. Obrigado. Então, galera, não se esqueçam de sempre utilizar álcool em gel, lavar sempre as mãos, tá? Pra gente manter mesmo essa conscientização e acabar com essa pandemia. E como eu já mencionei, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo da Quarta Hétero. Estou aqui com o Vitor Simão, né? Ele que é africano do país de Angola, né, Vitor? E vou fazer a entrevista com ele contando um pouquinho, né, desse país, né, que poucos sabem. E eu quero deixar bem claro para você que está assistindo o vídeo. África não é um país. É um continente, com exceção da África do Sul, que leva lá, né, a sua capital, que é Joanesburgo, tá, galera? Porque muita gente aqui no Brasil fala, ah, você é da África, como que é a África, né? Seria a mesma coisa de perguntar, tipo, nossa, como que é a América? Pois é. Não dá pra gente realmente distinguir e falar como que é a América como um todo, porque no nosso continente aqui, América do Sul, se fala francês, que pouca gente sabe, mas existe a Guiana Francesa, que está ali no norte do Brasil, que fala francês. Na costa oeste aqui do nosso continente sul-americano, fala espanhol, como Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, etc. E nosso país, Brasil, que falamos português, né, que é uma língua lusófona, Portugal. Obviamente com suas diferenças, né, com seus sotaques diferentes, com suas gírias diferentes, por conta da colonização, né, galera? A gente não foi apenas colonizados por portugueses e africanos, mas como italianos, holandeses, alemão. Então a gente não vai ter aquele idioma oficial de Portugal, como no país do nosso querido Vitor. Obviamente que, entrando dentro desse tema, né, que são os dois lados, né, continente africano, continente americano sul, né? Estamos na América do Sul. Então a gente gravou esse vídeo em duas partes. Parte 1, que é essa que você está assistindo hoje, nessa quarta-feira. Vai ter a parte 2 também, que nós vamos falar sobre o convívio dele aqui no Brasil, entendeu? Então vamos falar o quê? Falar um pouco sobre as guerras, né, que devastaram esse país, né, chamado Angola, que pouca gente sabe, como eu mencionei aí no início do vídeo, né, que realmente, galera, devastou muito esse país e que ele está, né, se reerguendo. A capital, obviamente, de Angola é Luanda, a moeda de lá é o Kwanza. Atualmente, o presidente do país é o João Lourenço, né, atualmente aqui em 2022. E é um país que ele foi... A sua origem, né, ali, né, como tudo aconteceu, foi em 1575. 1575, 1576 aproximadamente. Porém, a sua independência foi em 11 de novembro de 1975 de Portugal. E logicamente, né, galera, que é um país que está se industrializando, muitos edifícios, ele está se erguendo ali de muitos conflitos atrás. Você que está acompanhando esse vídeo está vendo também aí no mundo a guerra aí da Ucrânia, né, da Rússia, né, invadindo o território ucraniano e muitas cidades, né, sendo devastadas. E é um país que está, né, ali na Europa, né, é um país bem desenvolvido, extremamente desenvolvido ali, né, por estar no continente europeu. Então você pega países africanos que infelizmente sofreram com guerras, né, por questões territoriais, por questões econômicas, sanções econômicas, né, e é obviamente que não vai estar num patamar como países europeus ou até mesmo americanos. Não é isso, Vitor? Com certeza. Vitor, mas saindo um pouco, né, aí dessas guerras, disso tudo, vamos falar um pouquinho das comidas típicas, né? Gente, eu já comi uma comida muito típica lá da região dele, né? Que é o fungi, entendeu? Me falou aqui a memória, o nome, né? O fungi. Galera, é muito, muito gostoso. Super tranquilo. Como que é feito esse preparo assim do fungi mesmo, Vitor? Conta aí pro pessoal que tá assistindo o vídeo.
Ok, antes de tudo, eu gostaria de dar um grande abraço para o nosso telespectador e ao meu querido irmão também que está perto de mim. Obrigado. Muito obrigado. Pois é, para poder responder essa pergunta sua, o funge. Funge é... O preparo do funge nós preparamos como? Primeiramente, você tem que colocar água fervendo. Sim. Entendeu? Uhum. Aí você mistura farinha de milho, né? Sim. Farinha de milho. Você põe naquela água fervente. Uhum. Você vai mexendo, até que engrossar a massa. Sim. Entendeu? Você vai deixar mais ou menos uns 25 minutos a 30 minutos fervendo essa massa. E depois daí você vem com outra massa da farinha de milho. Bem, aí vai ser critério sua. Pode ser farinha de mandioca, que não sei se eles falam com macaxeira ou aquela, talvez, né, porque farinha de mandioca, ou pode ser a mesma farinha de milho, aí você vai misturando, vai girando, vai mexendo. Como a gente aqui faz a massa de coxinha. Para quem já viu onde que faz a massa de coxinha, é o mesmo jeito que a gente faz o funge. Nossa, gente, mas é muito delicioso. Ai, Acredito que você já comeu. sim, eu comi. Gente, e tem um detalhe, galera. Não se come com garfo, colher, né, Vitor? Não se come com garfo e colher. Não, é assim, comendo com garfo e colher, pode sim. Tipo, por exemplo, nós angolanos, como a gente teve a colônia portuguesa, tipo, fomos colonizados pelos portugueses e nós temos mais aquelas coisas dos portugueses, entendeu? A gente sim come com garfo e colher. Sim, galera, é verdade. Só que nós temos um país que faz fronteira com Angola na parte de norte, nordeste, né? Que é Congo Democrático. Então, esse povo e outro povo que vem da Nigéria, eles é que nos ensinaram a comer aquela massa que a gente chama de funge com a mão. Mas a gente foi acostumando, muito delicioso comendo com a mão do que comendo com garfo. É verdade, é muito diferente. Inclusive, tem muitas cidades também aqui no Nordeste, no Brasil, que o pessoal come de mão mesmo por conta dos indígenas. Né? Os índios aqui no Brasil, como vocês sabem, eles têm um hábito de comer de mão também, né? Já comi também várias vezes algumas comidas aqui no Brasil, assim como várias culturas, né, galera? Também no Japão, China também, né, tem suas culturas. Brasileiros também tem, então tem aquela, porque come de garfo, colher, que é o certo, não sei o que. Não existe o certo ou errado, galera. Existe sim a questão da cultura, né, do lugar, da questão do país, da região. O nosso país aqui, Brasil, como você sabe, é um país extremamente grande, é continental. Até metade do continente ali, continente não, perdão, do país russo, né? Que a Rússia é duas vezes, né, o Brasil. Então você coloca metade. É muito grande o nosso continente. Temos um fuso horário de 3 horas daqui para o Amapá, para o Amazonas, por exemplo. E tem várias culturas, tem vários costumes, entendeu? E eu super adorei também, né? Agora, Vitor, falando dessa comida típica, né? Shima, por exemplo. Shima. Vocês também em Angola, lá em Luanda, nas províncias também, comem também shima, porque eu conheço muitos moçambicanos, né, que eles falam muito da shima, né, que é um prato também de lá, inclusive eu tenho conhecidos da internet que moram no Brasil e que estão sentindo falta da shima. Não sei se o termo correto é esse, né, mas o prato em si é shima. Vocês também comem shima lá? Bem, shima eu nunca ouvi falar antes. Então, porque é realmente do Moçambique, galera, que é do outro lado. É como se eu estivesse fazendo uma pergunta para um chileno, entendeu? Estamos no mesmo continente, mas de lados opostos, tá? Certeza. Mas vai ter realmente alguém que vai falar também sobre a questão do shima. E se você já comeu shima, por favor, deixa nos comentários, tá? Pra gente poder saber. E é um prato assim que eu também tenho curiosidade, não só como funge, né? Em relação, Vitor, as comidas a gente já falou sobre festas e religião. Qual que é eu pesquisei, estudei, né, um pouco que a religião predominante de lá, para você que fala que africano cultiva muito a questão do candomblé e etc. Majoritariamente, a maioria são de católicos. Isso, com certeza. São católicos. E existem outras religiões ali local. Existe o protestantismo também, que é em minoria, né? Mas em grande maioria são católicos, né? Católico, pois é.
São católicos. São católicos, porque tem aquela questão aqui no Brasil, veio da África e é macumbeiro. Eu já ouvi muito, galera, sobre essa questão de que macumba... Uma vez a gente estava até conversando, né, ele não conseguia nem expressar muito, né, sobre essa questão de candomblé, etc e tal. É igual no meio do nosso país aqui. A maioria são católicos, mas existe o quê? O evangélico, né? Existe o budismo, uma infinidade, entendeu? De religiões dentro do país. Né, Vitor? Em relação à religião, você quer comentar alguma coisa assim? Sim, em relação à religião, do jeito que você acabou de falar, a religião mais dominante é a católica e cristianismo, né? Apesar que agora a religião dos muçulmanos, né? Sim. Não sei como falar bem, segundo porque eu tenho poucas ideias sobre o Islã, como eles dizem Islã. Lá também tem, e é pouco do que a católica e cristianismo, com certeza. Pois eu vou repetir uma coisa que você falou antes, lá no começo, Sim. sobre o continente, né? Como muitas pessoas, apesar que isso aqui não é uma das perguntas que você fez para mim, mas só vou fazer um comentário, beleza? Tipo, o que você acabou de falar, muitos brasileiros, mas não só brasileiros também, tem muitos europeus também, pensam quase a mesma coisa. Tipo, África, quando se diz África, África é um país. Não, África não é um país. África é um continente. Bem, para quem que entende o que significa continente, tranquilo. Mas para quem que não entende o que significa continente, eu posso dar um exemplo muito prático. Quando se diz um continente, é como se fosse um território, entendeu? Como se fosse um território, contém vários países. Tipo, hoje em dia nós na África temos 54 países. Então não tem como, por exemplo, eu saber a vida de outros países, porque 54 países é muita coisa. E são culturas muito diferentes. Entendeu? E eu espero que vocês entendam o meu português. Porém, porque português brasileiro e o português angolano é meio diferente em certas coisas, né? Mas, na verdade, se você não estiver entendendo perfeitamente, você pode rever o vídeo, talvez aí você entenda, tá bom? E saiba que o continente é como se fosse um território. Contém muitas partidas, que são os países. E Angola é um dos países que existe dentro da África. Beleza, galera?